Convido vocês a abrirem as suas Bíblias, ou desbloquearem suas Bíblias, no livro de Marcos, capítulo 10. Nós leremos do verso 46 ao 52. Todos acharam? Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Vamos ao nosso Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que foi o Espírito Santo que inspirou essas palavras, Senhor. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, nos auxiliando a entender a profundidade, a grandeza, a beleza, Senhor, de Cristo e da mensagem do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a entrarmos nessa história e contemplarmos a redenção diante dos nossos olhos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa história, essa passagem é uma passagem bem conhecida. Como vocês já estão começando a se acostumar com a forma como eu prego, antes de nós entrarmos na passagem, eu queria duas coisas. Os adolescentes que estão aqui, se vocês quiserem, eu esqueci de falar, tem uma folha lá atrás, se vocês quiserem desenhar, eu posso propor 2 desenhos para vocês fazerem enquanto a gente vai fazendo a exposição da palavra. O primeiro desenho seria Jesus com uma multidão ao seu redor e um cego à beira do caminho, ao lado, afastado pedindo esmolas. E o segundo desenho seria Jesus e o cego andando em direção à cruz. Não sei se vocês já leram esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, um escritor português, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1998. Esse romance é um romance perturbador que fala sobre a cegueira e fala sobre como a cegueira e essa condição pode revelar a maldade dos seres humanos, toda a decadência e miséria dos seres humanos. Só para ilustrar essa pregação, eu vou contar um pouquinho do livro. A cegueira começa com um único homem, durante a sua rotina habitual. Quando ele está sentado no seu carro, no semáforo, e esse homem tem um ataque de cegueira. E com as pessoas que correm em seu socorro, uma cadeia sucessiva de cegueira se forma. Uma cegueira branca como um mar de leite e jamais conhecida, se alastra rapidamente em forma de epidemia. O governo decide agir e as pessoas infectadas são colocadas em um hospício, um manicômio abandonado. Em uma quarentena com recursos limitados, que irá desvendar aos poucos as características primitivas do ser humano. A força dessa epidemia não diminui. E logo, logo, o mundo se torna cego completamente. As pessoas que estão presas lá dentro começam a desenvolver
mecanismos para sobreviver. Com escassez de comida, começam a negociar, começam a exercer poder umas sobre as outras, ganância, obediência, carinho, desejo, vergonha, e todos esses sentimentos são expostos nesse livro. E tem uma personagem que ela se mantém com a visão intacta. E essa personagem, ela consegue ver toda a degradação humana e tudo que eles fazem de mal diante dos olhos dela. Saramago, nessa obra intensa e sofrida, mostra as reações do ser humano às necessidades, à incapacidade, à impotência, ao desespero e ao abandono. Ele nos leva a refletir sobre coisas como a moral, costumes, ética. E tem uma frase nesse livro, que é a frase de alguém que vê o mundo apenas com os olhos humanos, sem os olhos da graça, sem os olhos do Evangelho. E a frase é a seguinte: tem uma hora no livro que essa personagem entra numa igreja e os santos da igreja estão vendados. E alguém diz assim: se os céus não veem, que ninguém veja. Tal é o caos instaurado naquele cenário. Eu queria que vocês pensassem comigo que essa é uma pessoa que não conhece o Evangelho. É um ateu que não tem esperança, que é uma pessoa cega espiritualmente. O enredo desse livro parece a descrição de um cenário possível em nosso mundo. Vocês lembram da pandemia? Pessoas entrando no supermercado, brigando por comida, por papel higiênico, por água. Olhando ao redor, nós podemos perceber o quanto esse mundo está quebrado e como o mal afetou tão profundamente a humanidade, que a cegou. Vivemos em um mundo em que cegos guiam cegos e se aproveitam da cegueira dos outros, exatamente como o enredo desse livro. Esse é o mundo em que nós vivemos, um mundo cego pelo pecado, um mundo selvagem, onde as pessoas passam por cima umas das outras. Eu falei desse livro para conectar com essa passagem que o cego Bartimeu está à beira do caminho. Ele é um pária da sociedade, está ali jogado. Um cego que não tem como se sustentar, é desprezado pelas pessoas, tudo que ele pode fazer é pedir esmolas. Esse retrato, às vezes a gente lê a Bíblia num retrato de, ali era um cego em que Jesus curou, mas não é só isso. Ali tem um retrato da miséria da humanidade, em que nós precisamos olhar para esse retrato de maneira um pouco mais profunda, assim como Jesus, na sua humildade, enxergou. Só para fazer eco com o que eu acabei de falar sobre essa descrição do mundo, em Isaías, capítulo 59, o profeta Isaías diz assim: não há retidão em nosso meio. Não sabemos viver de modo justo. Procuramos luz, mas só encontramos trevas. Procuramos claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Andamos tateando como quem não tem olhos. Mesmo no mais claro meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os vivos, somos como mortos. Isso é a Bíblia. Essa é a descrição do mundo no qual o nosso Salvador e Criador pisou para trazer redenção. No texto de Marcos 10, nós encontramos então o relato da passagem de Jesus passando por Jericó. Ao passar por Jericó, só para a gente contextualizar onde é que a gente está na história, nesse momento Jesus está indo em direção a Jerusalém, já para ser crucificado. Ele já falou várias vezes
no Evangelho de Marcos 3 vezes que ele morreria e que ele ressuscitaria. E ele está caminhando em direção a Jerusalém. E ele passa, então, por Jericó. Mas antes disso, no capítulo 10 de Marcos tem algumas cenas interessantes que nós precisamos olhar. Aqui a gente está falando sobre uma série sobre a humildade de Cristo, a humildade encarnada. E aqui a gente vê um contraste de algumas cenas de profunda arrogância e orgulho de alguns personagens antes de nós chegarmos na cena do cego Bartimeu. Eu queria que vocês caminhassem comigo nessa história. No capítulo 10 de Marcos, no versículo 18 a 27, nós temos o encontro de Jesus com o jovem rico. O jovem rico chega, como dizem na minha terra, bonachão. Ele chega se achando que só falta uma coisa, alguma coisinha para ele ser salvo. Tem vários feitos. Alguém que se achava bom o suficiente para entrar no reino de Deus. Mas ainda lhe faltava algo que é necessário, essencial para encontrar a vida eterna: a humildade. Só para lembrar vocês de alguns conceitos que a gente trabalhou no início da série, sobre o que é humildade, conceitualmente, para a gente poder avançar. Humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente, à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Se essa é a definição de humildade, o jovem rico estava bem equivocado. Porque ele não fez uma boa leitura sobre quem estava diante dele, que era Jesus, e nem dele mesmo. João Calvino diz assim: é evidente que o homem nunca atinge um autoconhecimento sem que antes tenha contemplado a face de Deus e após tal contemplação tenha examinado a si mesmo. É necessário fazer essa avaliação que o jovem rico não fez. Chegou atrapalhado e orgulhoso diante de Jesus. Então essa é uma cena de orgulho, de arrogância, diferente do caráter de Deus, diferente de Jesus. O C.S. Lewis diz assim: se alguém quer adquirir humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo: reconhecer o próprio orgulho. Se nós queremos de fato ser humildes, o primeiro passo é reconhecer o nosso próprio orgulho. Nós vemos ao longo do capítulo 10 personagens com a visão distorcida da realidade, de Deus e de si mesmas. Cegos por causa do orgulho. Depois da passagem do cego rico, vamos lá, nem tem esse na Bíblia, né? Não sei se tinha cego rico. Do jovem rico diante de Jesus. Se alguém encontrar o cego rico na Bíblia, me fala, que eu não achei ainda. Em seguida nós vemos, depois do jovem rico, nós vemos Tiago e João, filho de Zebedeu, se aproximando de Jesus e pedindo algo para Jesus. Algo nada humilde. O que eles pediram então para Jesus? Lá em Marcos 10, 37 a 41 diz assim: permite, Senhor, que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Vocês lembram que na outra pregação que eu preguei aqui, eu falei sobre o batismo de Jesus, ligando com esse batismo? Olha o que eles responderam: podemos. Eles responderam: podemos. Porque, tipo assim, eu ficaria quieto nessa hora, pelo menos nessa hora. No mínimo, assim, tipo, eu pensar, né, antes de responder. Não. Eles responderam: podemos. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados.
Quando os outros 10 ouviram essas coisas, os outros 10 discípulos, eles ficaram indignados com Tiago e João. Ou seja, estava todo mundo querendo o lugarzinho do lado da direita e da esquerda de Jesus. Estava todo mundo com esse coraçãozinho podre aí. Ou seja, orgulho puro. Assim, a gente não está enxergando humildade nenhuma aqui. Os discípulos de Jesus ainda estavam patinando no orgulho e não estavam vendo Jesus com clareza. Pensem comigo. Eles estavam seguindo Jesus, mas não compreendiam que Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. Eles viam as coisas acontecer. O que eu quero falar é, eles viam, mas não enxergavam. Se é que você me entende. Pegando emprestado lá o Saramago mais uma vez, ele diz assim no livro: se podes olhar, vê e repara. Essa é uma frase bem provocativa. Jesus está rodeado então de pessoas vendo a sua humildade, não apenas no trato com as pessoas, mas na humildade de estar andando nesse mundo podre de pecado a fim de restaurar todas as coisas, se tornando servo de toda a humildade. Então os discípulos, a multidão, todas as pessoas que estão ao redor de Jesus, estão vendo alguma coisa que não faz sentido na cabeça deles. Eles não estão pensando com essa lógica. Jesus está quebrando completamente a lógica do mundo. E eles não estão enxergando isso. Vocês lembram que nessa série a gente tem esse versículo-chave, que é a lente para nós olharmos toda a série, que é Filipenses capítulo 2, que diz assim: que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia se apegar. Jesus está encarnando tudo isso na frente dos discípulos. Mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Depois dessas cenas atrapalhadas e orgulhosas, olha o que Jesus diz em Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vocês não estão entendendo o que eu vim fazer aqui? A nossa cena agora de humildade encarnada começa agora. Depois do jovem rico, no mesmo capítulo da Bíblia, jovem rico, os discípulos de Jesus querendo sentar um à direita e um à esquerda, e depois os outros 10 ficando mordidos, né, como a gente diz, com os outros, ficando brabo com os outros. Orgulho para todo lado. Agora vem uma cena de humildade. Agora o evangelho é encenado na frente de todo mundo mais uma vez. Um cego chamado Bartimeu está lá em Jericó, jogado na sarjeta, pedindo esmolas com a sua capa. E aqui tem algumas curiosidades sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu é o único nome de pessoa que é curada no Evangelho de Marcos. E isso tem um sentido. Isso tem um sentido. Na história da igreja, alguns comentaristas dizem que Marcos registrou o nome de Bartimeu porque depois que tudo isso aconteceu, ele continuou seguindo Jesus. Ele se tornou um discípulo e uma testemunha fiel de Jesus. Por isso o nome dele foi registrado. A Bíblia também diz que ao longo da vida, ele não foi cego de nascença como o outro que foi curado por Jesus. Ele ficou cego ao longo da vida. Nós não sabemos o motivo da sua cegueira. A cegueira, no mundo antigo, era considerada uma maldição. Um sinal do juízo de Deus sobre aquela pessoa. Até nos dias de hoje, a cegueira é uma condição que dificulta muito a vida de uma pessoa.
Quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu vi uma cena que me cortou o coração. Eu parei no semáforo e eu vi um cego com a sua bengala batendo nos carros e pedindo esmola. Isso me marcou. Eu acho que eu nunca tinha visto um cego na sinaleira ou no farol pedindo esmola. E quando a gente se depara com esse tipo de condição, as nossas entranhas se reviram. Tanto no mundo bíblico como no mundo de hoje, ver alguém cego, dependendo das esmolas de alguém, é o retrato da miséria humana e de que o nosso mundo precisa de um Salvador. Todos nós aqui, todos nós, no fundo do coração, temos um desejo de que esse mundo seja consertado, renovado, restaurado. Em Marcos 10, 47, você pode acompanhar comigo agora, vamos ficar no texto. O cego ficou sabendo que estava na cidade Jesus, o Filho de Deus. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi é o título que o cego usa para chamar a atenção de Jesus. Não era um nome comum, não era um título comum. O cego Bartimeu sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia o peso que esse título, Filho de Davi, a promessa de Deus de restauração, significava. Eu consigo imaginar a esperança raiando no coração do Bartimeu. Será que esse homem, chamado Jesus, é o descendente de Davi, o Messias de Israel, o restaurador de Israel? No coração daquele homem talvez estivesse ecoando a profecia de Isaías, que falava a respeito de Jesus, em Isaías 35, de 4 a 6, que diz assim: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos do cego, e se destaparão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Eu queria fazer uma aplicação aqui. A Bíblia não nos diz se o tal do Timeu, que era pai do Bartimeu, ensinava o Evangelho para o Bartimeu. Mas aqui nós conseguimos saber que ele tinha previamente algum conhecimento sobre as profecias a respeito do Messias e de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que você não veja progresso no discipulado do seu filho, plante o Evangelho no coração dele. Plante o Evangelho no coração dos seus filhos, porque a semente vai estar lá, e um dia ela germinará. Essa é a nossa fé e a nossa esperança. A gente não sabe por que o Bartimeu virou mendigo, a gente não sabe por que ele ficou cego, e ele estava lá à beira do caminho. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, Jesus estava passando. E ele, que era cego, viu a luz do mundo e clamou por Jesus. Plante o Evangelho no coração do seu filho. Verso 48 de Marcos 10. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Irmãos, a gente pode correr o risco, nessa série, de falar muito conceitualmente sobre humildade. Mas a gente precisa de algo um pouco mais prático. E isso vai servir também para o nosso discipulado. Humildade
é reconhecer que precisa de ajuda, de maneira bem simples. É saber, eu sou um necessitado, eu preciso de ajuda. Eu estou com um problema no casamento, eu peço ajuda. Eu estou com um problema para vencer o pecado, eu estou sendo tentado, eu peço ajuda. Isso é humildade. Assim como o cego Bartimeu clamava, ele sabia que aquela era a única oportunidade dele, talvez. Ele clamou em alta voz e não deixou que ninguém calasse a boca dele. Humildade é reconhecer que precisa de ajuda. É diferente do orgulho. É o contrário do orgulho. A pessoa orgulhosa é aquela que não aceita a ajuda de ninguém, que diz não precisar da ajuda de ninguém. A humildade é o contrário. É reconhecer que precisa de ajuda. Ser igreja, meus irmãos, é reconhecer publicamente de que nós temos uma fé individual com Deus, sim, mas nós também temos uma fé coletiva. Nós precisamos uns dos outros para viver a fé cristã. Precisamos uns dos outros. Eu falei na ceia que a nossa comunhão com Deus foi restaurada, e aquela era a imagem da ceia, mas a nossa comunhão uns com os outros também foi restaurada. Nós temos comunhão uns com os outros, nós precisamos uns dos outros. E eu quero propor aqui um pensamento até hipotético. Até a pessoa que é desigrejada, que está lá na sua casa assistindo um culto online, entre aspas, ela precisa da igreja dos irmãos, porque tem que ter alguém para cantar, tem que ter alguém para pegar, e tem que ter alguém para filmar e botar na internet. Então, como é que ela não precisa de igreja? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ter esse senso de comunidade. Isso é humildade encarnada, isso é encarnar a humildade. Não só conceitualmente, de maneira prática. Um outro exemplo de humildade de maneira prática. Humildade é fazer algo por alguém que você julga ser necessário, mesmo que a pessoa não ache que é necessário. Tem pessoas que têm dificuldade de receber ajuda. Eu estou falando para mim, tá? Tem pessoas que têm dificuldade de receber ajuda. Sabe quando tu vê uma imagem de humildade? É quando alguém faz algo por você, que você até precisa, mas jamais ia pedir. E aí você fala para a pessoa assim, ó, não precisava. Isso é humildade. Da pessoa, né, no caso. Serviço. Humildade prática. Eu quero aproveitar aqui esse momento. Eu não consegui agradecer todas as pessoas que estiveram envolvidas em trazer eu e a minha família para cá, para Belo Horizonte. Nós chegamos no apartamento onde a gente mora e o nosso apartamento estava todo arrumado, cheiroso, organizado. E na nossa cabeça a gente pensou, não precisava. Mas eu queria agradecer vocês pela humildade e pelo serviço. Nós nos sentimos amados e enxergamos a humildade de Cristo em vocês que amorosamente nos serviram. Muito obrigado. Há uma promessa na Bíblia a respeito da humildade. Deus está sempre atento aos humildes. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz, Ele, porém, concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus me livre ter Deus se opondo a mim. Mas no momento onde nós somos orgulhosos, é isso que acontece. Como se estivesse fazendo uma queda de braço com Deus. Se é que isso é possível. Mas Deus concede graça aos humildes. A conversão é um sinal de humildade. O processo de conversão é, eu reconheço que não posso salvar a mim mesmo. Eu não consigo ir para o céu sozinho, pelas minhas obras. Eu preciso de um Salvador. Primeiro passo da humildade. Segundo passo, eu faço parte de uma igreja. Eu não tenho capacidade de me discipular a mim mesmo. Redundantemente. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso aprender com cada um. Eu preciso crescer em humildade.
O que está acontecendo agora nessa cena é a humildade de Jesus encarnada, que veio para salvar a humanidade, fita os olhos na humildade de Bartimeu, que o reconhece como o único e verdadeiro Salvador. Essa é a cena. As humildades se encontram. A humildade do Salvador de ter saído do céu, ter encarnado, andar por esse mundo, se compadecendo daqueles que necessitam. E a humildade de quem sabe que não tem nenhum outro Salvador, senão a Jesus Cristo. A prova da humildade de Bartimeu, a prova prática da humildade de Bartimeu é que ele lançou fora a capa dele. O que isso quer dizer? Como assim? Ele tinha uma capa. Essa capa era o único item que o Bartimeu tinha. A capa era a casa dele, o cobertor dele, e era o lugar onde ele pedia esmolas. À noite ele se cobria do frio, e de dia ele estendia a capa para que as pessoas jogassem as moedas, para ele poder sobreviver. Quando ele ficou sabendo que Jesus, o filho de Davi, o Messias prometido, vinha andando pela cidade, e o Messias, ele começou a gritar, e o Messias chamou ele lançou a capa. É um tiro no escuro, como a gente diz. É um se jogar para ser salvo. Ele abriu mão daquilo que era a única segurança que ele tinha. E isso demonstra a fé salvadora de Bartimeu. Ele sabia que se Jesus tivesse chamado ele, e ele fosse na direção de Jesus, a vida dele nunca mais seria a mesma. De maneira visual, ali é o momento onde ele humildemente se joga nos braços de Jesus como seu Salvador, na certeza de que sua vida mudaria para sempre. Irmãos, aqui nós precisamos parar e refletir um pouco. Tem tanta coisa, em poucos versículos a gente tem tanta coisa para pensar, e tanta coisa para cavocar dentro de nós, olhar para dentro de nós. Se a nossa fé é parecida com a fé de Bartimeu, a gente precisa fazer essa avaliação. Será que vir ao culto no domingo é um adereço? É um detalhe na nossa vida? Ou se de fato Jesus é o centro da nossa vida? É algo que nós não vivemos sem. A gente está aqui falando do cego Bartimeu, e talvez alguém possa estar pensando assim, eu não sou cego, não sou mendigo, o que isso aí tem a ver com a minha vida? Porque é uma pergunta possível. Por vezes na nossa vida, circunstâncias batem na nossa porta para nos tentar. Nós somos tentados a desacreditar no nosso Senhor. E esse tipo de pecado de incredulidade pode causar uma cegueira temporária em nós, nos impedindo de seguir a Jesus como deveria. Talvez uma decepção com alguém da igreja, algum irmão da igreja. Talvez um namoro que não deu certo. Talvez um namoro que deu certo também. Porque daí deu certo, o homem apaixonado, ele já, a mulher apaixonada só vê uma coisa na frente dela. Jesus depois, vamos resolver a nossa vida aqui primeiro. Uma promoção no trabalho. Uma doença que se estende por muito tempo. Um filho que se afastou dos caminhos do Senhor. A perda de um filho. Todas essas coisas, se não confessadas diante do Senhor, em humildade, podem obscurecer a sua visão de quem Jesus é, de quem é você como discípulo, e podem te impedir ou atrapalhar
de seguir a Cristo pelo caminho. O meu encorajamento para você é: não desista. Coragem. O nosso Salvador está aqui para te lembrar que Ele é a luz do mundo e que Ele veio para salvar, para restaurar todas as coisas. Essa é a mensagem em que Bartimeu tem um encontro com Jesus. Verso 49. Acompanhe comigo. Jesus manda chamar o cego e olha que interessante. Ele faz a mesma pergunta que fez para Tiago e para João, no mesmo capítulo. O que queres que eu te faça? Tiago e João, no seu orgulho, falaram: eu quero sentar à direita e um outro à esquerda. Eu não sei se vocês pensaram isso quando leram essa passagem, mas ainda bem que o cego respondeu com humildade. Ele podia ter perdido a bênção ali, né? Tipo, oi? Tipo, né? Nós temos um contraste aqui. Nós vamos pedir, como os discípulos insensatos de Jesus, se Jesus estivesse aqui agora, Ele pedisse para você: o que tu quer que eu te faça? O que você pediria? Eu fiz essa pergunta para o Noah. A gente estava lendo, né, essa passagem, eu usei o Noah para preparar a mensagem, tá? A gente estava conversando, né, sobre essa passagem, e aí eu pressupus que ele queria umas coisas lá do jogo que ele joga e tal. Daí ele falou: não, tentando lembrar exatamente as palavras, ele falou assim: eu pediria para que Jesus abrisse os meus olhos para que eu pudesse segui-lo até a eternidade. Mentalmente a gente responderia assim, mas será que lá no nosso coração a gente pediria realmente isso? Se a gente pedisse com o coração, com aquilo que está lá dominando as nossas afeições, será que seria isso que a gente pediria? Assim como cristãos, limpinhos e cheirosos, a gente falaria: não, que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa ir. Nós precisamos fazer essa avaliação. O que nós pediríamos se Jesus agora estivesse diante de nós e perguntasse: o que queres que eu te faça? O que Bartimeu pediu é: me ajude a te ver para que eu possa te seguir. Tire dos meus olhos aquilo que me impede de te seguir. Como eu falei, a gente viu várias passagens e vários personagens cegos por causa do orgulho. A multidão não sabia o que Jesus estava fazendo, os discípulos estavam naquela de quem vai sentar do lado dele. E diante de uma multidão que não estava enxergando quem Jesus era, Jesus abre os olhos do cego. Nós podemos dizer aqui tranquilamente: o cego enxergava melhor que todo mundo lá. Porque ele viu Jesus. Ele reconheceu quem Jesus era. Ele sabia o que Jesus tinha vindo fazer ali naquela ocasião. E aqui tem uma mensagem: diante dos olhos de todos, de maneira visual, Jesus, através da vida de Bartimeu, com a sua humildade, mais uma vez demonstra qual é a sua missão: abrir os olhos daqueles que estão cegos, para que eles possam seguir a Jesus. Irmãos, aqui não é uma simples passagem que Jesus cura uma pessoa. Aqui é um retrato da humanidade. É um retrato meu e seu, antes de conhecermos a Jesus. Talvez tenha algumas pessoas aqui que ainda têm os seus olhos vendados, ainda não enxergaram. Jesus está passando do lado delas, mas talvez elas não estejam vendo. Mas Jesus, na sua humildade, através da palavra, está te dizendo: eu estou aqui para abrir os teus olhos, para que você me siga. No verso 52,
Jesus diz assim: vá, a tua fé te curou. Pensa comigo mais uma vez. Se você fosse cego, mendigo, a vida inteira, e Jesus curasse os teus olhinhos e falasse para você, vá, a gente iria. Ia trabalhar, ia passear, ia fazer alguma coisa. É ou não é? Não é o que a nossa lógica pensaria? O cego foi curado, agora ele ia meter o pé, como diz o carioca, né? Ia fazer alguma coisa da vida dele, resolver o problema da vida dele. Mas, pelo fato dele ter encontrado Jesus, ele entendeu que todos os seus problemas, não só o da cegueira, estavam resolvidos. Agora, tudo que ele precisava fazer era, sem tomar banho, sem cortar o cabelo, sem fazer nada, ele seguia Jesus pelo caminho. E essa passagem termina assim. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele abre os olhos do cego e diz, vá, a tua fé te curou. E ao invés do cego ir para longe de Jesus, aquele que estava à beira do caminho, agora segue Jesus pelo caminho. Quando que nós sabemos que alguém verdadeiramente se converteu? Quando essa pessoa não está atrás de Jesus apenas pelos benefícios nessa vida que Jesus pode dar. Isso é uma pesquisa agora que o número dos evangélicos está explodindo, passando dos católicos, eu nem sei direito, mas aumentou bastante nas últimas décadas. Será que essas pessoas estão dentro da igreja e continuam cegas para quem Jesus é e a sua missão? Alguém que realmente encontrou Jesus, ela é abençoada de fato, a vida da pessoa muda completamente. Mas ela não vai viver a sua vida e se entregar aos prazeres. Agora, tudo que o cego Bartimeu quer é seguir Jesus pelo caminho. Jesus curou a cegueira física do Bartimeu, mas não só a cegueira física, a espiritual também. Meu irmão, minha irmã, o fato de Jesus ter vindo à terra em humildade demonstra que Deus não está alheio ao seu sofrimento. Ele está atento e pronto a atender aqueles que se achegam a Ele com humildade. Muitos aqui vieram dirigindo para cá, estão olhando para mim atentamente, mas podem estar cegos espiritualmente. Seja porque ainda não conheceram a Jesus, ou porque ao longo da caminhada tiveram um coração endurecido, ferido, se decepcionaram. Isso começou a embaçar a sua visão a respeito de Jesus e da igreja e de si mesmos. Eu não sei qual é a tua dor e o que pode estar te causando essa cegueira. Talvez você está se perguntando, será que eu estou cego espiritualmente? Irmãos, essa é uma avaliação que nós precisamos fazer. Nós não podemos escutar um sermão como se o sermão não fosse para nós. Eu vim na igreja para escutar um sermão que era para alguém que não estava lá, que eu conheço. O sermão é para ser um raio-x da nossa alma, da nossa condição espiritual. É para te aproximar de Deus. Se você não tem enxergado Deus como Ele é, bom, misericordioso, perdoador, gracioso, que te ama e que tem uma boa, perfeita e agradável vontade para você, você precisa urgentemente, de maneira humilde, ir a Ele para que Ele te faça ver novamente. Eu vou repetir. Se você não tem enxergado a Deus como Ele é, bom, gracioso, perdoador,
que te ama e que tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. Você precisa urgentemente, de maneira humilde, ir até o Senhor para que Ele te faça enxergar novamente. Ao vermos essa cena da humildade de Jesus, vindo ao mundo, contemplando a miséria humana, a nossa miséria, a nossa cegueira, nós hoje temos a oportunidade de nos achegar, como o Jeff pregou na semana passada, confiadamente ao trono da graça de Deus, sabendo que nós temos um sumo sacerdote que foi humano, que é como nós, que pode se compadecer de nós. E nós podemos receber desse sumo sacerdote graça para a nossa vida. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, por mostrar através da Tua palavra, Senhor, que Tu foi humilde, que Tu veio ao mundo, Senhor, para salvar pessoas que não tinham como se salvar. Talvez o nosso coração orgulhoso possa dizer, eu não precisava que Jesus tivesse vindo, mas nós precisávamos, Senhor. A humanidade carece de um Salvador. Que bom que Tu veio, Senhor. Que bom que domingo após domingo nós podemos anunciar o Teu Evangelho. Para aqueles que ainda não Te conhecem, mas também para nós, que Te conhecemos, Senhor, mas que às vezes Te perdemos de vista. Ficamos cegos por causa do nosso próprio pecado. Eu Te peço, Espírito Santo, que nessa manhã possa abrir os nossos olhos espirituais para contemplar Cristo na sua perfeição. Nós possamos contemplar a obra redentora de Cristo mais uma vez, feita em nosso favor, para a glória de Deus. Que os nossos corações possam sair daqui alegres, Senhor. Derrama, Senhor, esperança e alegria nos nossos corações, Pai. Talvez nós chegamos aqui, Senhor, achando que nós enxergávamos. A Tua palavra revelou nosso coração, nos mostrou, Senhor, um caminho mais excelente. Como discípulos, Senhor, nós queremos Te seguir, Pai. Nós queremos nos desvencilhar do pecado para poder Te seguir, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, mais uma vez. Nós participamos hoje da ceia, Senhor. A ceia é a lembrança, Deus, de que a Tua obra está consumada. De que há perdão e restauração, Senhor. De que há graça, superabundante graça. Graça para perdoar todos os pecados de todos nós, Senhor. E que nós possamos, Senhor, nessa manhã, sair daqui alegres, assim como o Bartimeu, que recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho e permaneceu com Ele. Que isso também possa ser concedido a nós também, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém.